neste segundo e último dia do nosso Congresso de Mulheres. Amém? Hoje essa oração inicial seria para o meu marido fazer, mas a hora que nós entramos aqui na igreja, tinha uma mulher ali fora e ela ainda está ali. Ela sofreu um abuso e tem condições, mora em condições de rua. E ele está ali conversando com ela porque ela não quer entrar, porque ela se sente envergonhada, humilhada. Mas agora nós vamos nos levantar e nós vamos clamar ao Senhor, a presença do Senhor aqui hoje. E nós vamos clamar também a presença do Senhor na vida dessa mulher. Eu não sei o nome dela, mas ela está ali fora. Mesmo que ela não entre, que ela não vá embora daqui vazia, porque Deus não traz ninguém para a casa dele para voltar de mãos vazias. Deus nos traz aqui para nos lavar, para nos limpar, para nos levantar. O nome dela é Elisângela. Então convido as irmãs e os irmãos para nós estarmos levantando agora, vamos fazer uma oração para Elisângela. Eu creio, olha lá, o Sandrine está chegando. Eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida dessa mulher. Eu creio que não foi em vão ela vir aqui hoje, justo no culto de mulheres. Eu chamo o Sandrine. Lava ele para lá de novo, tá vendo? Vamos abrir nossos corações hoje, porque eu creio que Deus tem algo tremendo para nós nessa noite. A palavra de Deus diz que aonde está um ou dois reunidos, Ele se faz presente, e Ele se faz presente aqui nessa noite também. Em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu queria ler aqui, para a gente iniciarmos, Mateus, capítulo 11, em versículo 28. Foi essa palavra que o Espírito Santo de Deus me deu ali para falar ali agora com a dona Elisângela. Acharam? Mateus capítulo 11 e versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Que nós possamos hoje, estar intercedendo para a vida ali da dona Elisângela, que eu creio que Deus já está movendo o coração dela. Eu falei para ela o seguinte: Deus está sempre pronto a abençoar, mas a gente também tem que se render a Ele e chegar até Ele, Nós sabemos que Jesus opera milagres, mas nós também temos que entrar na brecha e pedir a Ele que conceda esses milagres em nossas vidas. Amém? Amém, irmãs? Vamos orar a Deus? Vamos orar a Deus, irmãos. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, primeiramente nós te louvamos a Ti, Senhor Deus querido, por mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor está nos concedendo de bênção e de vitória, Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais este momento aqui na Tua casa, por mais essa festividade aqui das Suas servas, ó Pai querido, ó Pai de amor e todo-poderoso. Nós, Senhor Deus querido, não somos merecedores de nada, Pai, mas pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai querido,
O Senhor derramou o teu sangue, ó Pai querido, naquela cruz, ó Pai querido, para nos salvar, Pai, para tirar, ó Senhor Deus querido, levou sobre si, ó Pai amado, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ó Pai querido, o Senhor levou sobre si, meu Pai. Então é momento de nós estarmos aqui nesta noite, Senhor Deus querido, louvando, engrandecendo, ó Pai querido, e glorificando o teu santo nome, ó Pai querido, porque o Senhor, ó Pai querido, tem nos sustentado, ó Pai. O Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, por mais que às vezes nós não achamos, ó Pai querido, que somos nada, Pai querido, o Senhor mostra para nós, ó Pai querido, que é bom estar nos seus caminhos, ó Pai. Que é bom nós dobrarmos nossos joelhos nas madrugadas, ó Pai amado, e orar e interceder para o nosso próximo, ó Pai querido, e sabendo, ó Pai, que o Senhor está movendo montanhas, ó Pai querido. Ó Deus querido, o Senhor responde de forma sobrenatural, papai. O Senhor responde de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas, ó Pai, mostrando, ó Pai querido, a grandeza do teu tamanho, ó Pai, mostrando a grandeza do teu poder, ó Pai, do alcance do Senhor, ó Pai querido, aonde nós não podemos alcançar, ó Pai querido, aonde a nossa visão, Senhor Deus querido, é limitada, a do Senhor não, Pai. Ó Deus querido, somamos aqui, Senhor Deus, que unimos aqui a oração pela vida da dona Elisângela, Pai querido. Ó Deus, o Senhor conhece ela desde a formação do seu ventre, Pai querido. O Senhor sabe de todas as pelejas dela. O Senhor já sabe de tudo que essa mulher já passou, meu Pai querido. Mas eu creio, Deus, que o Senhor tem algo grande na vida dela, Pai. E que ela possa ter força, Senhor Deus querido, para ter esse encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. Para que ela venha ter, Senhor Deus querido, essa emoção, ó Pai. Para ela venha sentir, ó Pai querido, o poder do Teu calor, ó Pai, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, ó Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Papai. Obrigado, Senhor Deus querido, porque eu creio que o Senhor, ó Pai querido, foi o primeiro, ó Pai querido. O primeiro a chegar aqui, Pai. O primeiro a estar aqui na Tua casa, meu Pai querido. E Deus querido, lhe pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, a manifestação do Teu poder, ó Pai querido, sobre as nossas vidas, ó Pai querido. Continue conduzindo, ó Pai querido, com excelência, Senhor Deus querido, através do Teu Espírito Santo, a cada um, Senhor Deus querido, que for participar, ó Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos, amém, Senhor. Amém, irmãs. Quero chamar aqui a irmã Selma para estar fazendo a apresentação do nosso tema dessa noite. A irmã Selma é presidente do grupo das irmãs. Eu peço que cada um esteja orando por ela, orando mesmo. Não esqueça do nome dela nas orações, porque nós sabemos que o grupo de oração das irmãs é um dos grupos mais importantes da igreja, a coluna da nossa igreja. É oração, é intercessão. Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãs. Amém. Deus abençoe a vida de cada uma que está aqui hoje. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui. A gente faz os convites, né, e fica assim contando para a gente enxergar aqueles rostos aqui que a gente gosta quando a gente está tudo junto aqui em família, né, irmãos? Porque eu sempre costumo falar, nós somos filhos de um pai só. A diferença é que são as igrejas que a gente congrega, mas Deus, Ele é um só. E nós servimos o mesmo Deus, então nós vamos estar juntos no mesmo lugar em nome de Jesus. Amém, irmãs? O tema do nosso congresso é Mulheres Destemidas, Instrumento de Salvação e Libertação. Eu gostaria que vocês repetissem comigo, ó. Mulheres destemidas, instrumento de salvação e libertação. Então, esse foi o tema que foi escolhido para o nosso congresso, depois de muita oração. O nosso objetivo em falar sobre esse tema é elogiar as mulheres que são destemidas e, ao mesmo tempo, exortar as mulheres a serem destemidas. Infelizmente, nós estamos vivendo um período em que as pessoas não querem se envolver com a obra de Deus. São poucos os que têm esse desejo no coração. E os poucos que têm esse desejo,
muitas vezes se sentem sobrecarregados. O nosso desejo de coração é que esse congresso seja um divisor de águas nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus, ele tenha liberdade de entrar em nosso coração e fazer uma transformação que venha mover o coração de Deus ao nosso favor. O livro de Esther fala que ela teve uma obra muito grande e difícil de fazer, mas ela não se esquivou do seu chamado. É claro que ela sentiu medo, mas ela não permitiu que o medo paralisasse ela de fazer o que Deus queria que ela fizesse. O que ela fez então? Ela jejuou e orou e deixou ser usada por Deus, arriscando até mesmo a própria vida. Agora, imagina só, se hoje, nós como povo de Deus, dependesse de nós para salvar uma nação. Será que nós jejuaríamos? Será que nós iríamos ficar orando 3 dias por uma nação? Será que nós faríamos isso? Se nós tivéssemos que enfrentar pessoas importantes, deputados, governadores, para mover alguma coisa a favor do povo de Deus, será que nós faríamos ou nós permitiríamos que o medo impedisse a gente de agir? Então o livro de Esther, ele nos leva a fazer muitas reflexões, porque a gente vê que ela foi uma mulher destemida. Eu acredito que esse congresso, ele vai nos aperfeiçoar e nos despertar para uma nova era. Será uma injeção de ânimo para cada um de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar dispostos e com o nosso coração aberto, para que o Espírito Santo possa fazer morada em nós e faça com que nós compreendamos toda a palavra que for dita aqui. Muitos de nós aqui ainda temos pais, temos filhos, temos irmãos, temos marido, que ainda não se renderam a Jesus. Então nós precisamos aprender para nós ensinarmos a essas pessoas, para elas se renderem a Jesus. O livro de João 3,16 diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus. Então, se nós não conhecermos a Deus e a Jesus, nós não teremos vida eterna. E o nosso desejo é ter vida eterna. Então nós precisamos adquirir conhecimento para que a gente possa ter uma vida eterna e quem sabe o dia todas nós nos encontrarmos no céu. Amém, irmãs? Então nós vamos perder mais tempo não, porque o nosso tempo é curto, né? Então que todos tenham um excelente congresso. Eu agradeço a presença de cada uma que veio aqui hoje. Amém, irmãs? Diga isso. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando
as mãos estendidas para o alto. Vamos declarar porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Você pode declarar isso comigo? Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas As coisas. Pegue as suas mãos pro alto, meu irmão. Diga isso, diga isso. Porque dele, por ele, para ele são todas As coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. As coisas. Mais uma vez, diga isso, meu irmão. Porque dele, por ele, para ele são todas. Levante as suas mãos e declare a ele a glória, declare. A ele pra sempre. Declare a ele a glória, vamos, vamos, vamos. E a quão profundas riquezas o saber, o conhecer de Deus. Diga isso, diga isso, diga isso. O quão insondáveis, Seus juízos e seus caminhos. quão profundas riquezas Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis seus juízos e ser. Agora levante as suas mãos e aumente o volume da sua voz. Declare a ele e vai. E a ele glória. A ele Pra sempre A noiva do Cordeiro vai declarar sozinha a ele a glória. Diga isso, meu irmão. Vamos aumentar o
para terminar. Vamos aumentar o nível para terminar. Aplaude a ele aí, meu irmão. Amém. Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele merece toda a honra e toda a glória. Levante as suas mãos, vamos terminar. Vamos, diga. Porque ele vive, posso ter um amanhã. Porque ele Vive, posso crer no amanhã. Porque ele mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glorifica ele aí, glorifica ele aí. Glória. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Sentir a presença do Senhor. Eu confesso que desde a hora que eu entrei aqui, eu tenho sentido a presença do Senhor. Desde a hora que eu saí do meu carro, eu senti a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele não faz nada por um acaso. Deus pode fazer uma festa para salvar uma alma. Sabe por que a gente sente a presença do Senhor num culto de festividade? Porque teve muitos joelhos dobrados. Teve muito jejum. Isso a gente tem que sentir todos os dias, em todos os cultos. O que falta para nós é oração. Hoje, os cristãos precisam orar mais. Precisam buscar mais a presença do Senhor. Temos que aproveitar a nossa oportunidade, que hoje nós podemos fazer tudo isso. Nós temos a liberdade de orar, de buscar, de clamar o nome do Senhor em praça pública. Mas vai chegar um dia que vai ser difícil. Nós temos que pensar nessa geração que está aqui, ó, sentadinha do lado do pai dela. Então nós temos que estar firmes, com os nossos joelhos dobrados, para que eles possam ter a oportunidade um dia de estar aqui como nós estamos. Amém? Eu quero chamar aqui a Ana Paula já para estar louvando pra gente. Quando eu aceitei Jesus, a Ana Paula era uma menininha na igreja. Ela era uma menininha, filha do pastor Paulo, da igreja que eu congregava. E hoje, uma mulher de Deus, uma mãe, uma levita na casa do Senhor. Sabe por que hoje ela está aqui? Porque ela teve um pai e uma mãe que dobrou o joelho por ela há muito tempo. A irmã Fátima e o pastor Paulo são um homem e uma mulher de oração. E
hoje eu fico muito feliz de ver Ana Paula, o esposo, o filhinho. Que Deus abençoe sua vida, viu, Ana? Amém. Começamos com a paz do Senhor, amém. Como é bom estar aqui adorando juntamente com os irmãos. Quero agradecer ao presbítero Wellington pelo convite. Me faço acompanhada do meu marido, dos meus filhos. Vamos continuar adorando e exaltando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Se os irmãos quiserem sentar, fiquem à vontade. Que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Você lembra? Eram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Mas deixa eu te contar um segredo. É que a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história, sabe? E me trouxe até aqui só pra te dizer: será que você tem mão pra receber? Lembra quando estava por um fio e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez? Era a mão de Deus segurando a tua mão. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Eu já te contei o segredo, agora você pode adorar comigo. Mas a verdade é que existe um mistério aí dentro, a razão pra você ter vindo até aqui em plena segunda-feira chovendo, irmão, fala a verdade. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que já sabe o fim da história e me trouxe até aqui só pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui, e mesmo assim você tentou? O que era? Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na abundância, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na abundância. Será que você entendeu o mistério aqui? Deus vai sempre estar do teu lado. Não importa o que está acontecendo, não importa o que passou, Ele sempre vai estar com você na abundância, na tristeza. Já foi dito aqui, sabe o que falta para mim, para você vencer certas tribulações? Intimidade com Deus. Falta oração com Deus. Então eu quero te convidar nessa noite. Chame por aquele. Chame o teu pai nessa noite. Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para te acolher, mesmo que o mundo
te acuse, Ele está aqui para te acolher. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou. É só chamar, e não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Você sabe quem eu sou? E sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acaba. Então chame. Não preciso, eu quero intimidade. Será que você entende? É só chamar. E se precisar, Ele tá aí. Ele se faz presente aqui. De formalidade, eu quero intimidade, eu sou. Você não é órfão, não. É só chamar. Religiosidade, eu quero intimidade. Amém. Amém. Amém, irmãos? Eu quero aqui fazer a apresentação dos visitantes desta noite. É a primeira igreja Assembleia de Deus. Vamos nos colocar em pé para a gente conhecer vocês? A congregação do Baracá é a mesma igreja? Uhum. E a Moabe, é Moade? Moade. Também são todos um só? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, sinta à vontade. Eu vou chamar aqui a Daiane para estar orando para as ofertas e depois as irmãs já estão com a oportunidade, tá? Para louvar. Vamos estar orando pelos dízimos para as ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia podermos estar aqui na tua casa, por mais um dia, Senhor, esse privilégio que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, tem sido muito abençoado esse congresso, Senhor, meu Deus, meu Pai, e hoje não será diferente, ó Deus, que o Senhor venha falar, ó Deus, em nossos corações. Ó Pai, abençoe, Senhor, a cada dizimista, a cada ofertante, Senhor, hoje na tua casa, Deus. Abençoe poderosamente 10, 20, 30 vezes mais, Pai, aqueles que estão com o coração disposto, Senhor, meu Deus, meu Pai, a ajudar, Senhor, meu Deus, meu Pai, na tua casa. Aqueles também, Senhor, que não têm para ofertar, ó Deus. Visita, Senhor, meu Deus, meu Pai, prepara, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que possa, Senhor, meu Deus, meu Pai, estar, Senhor, meu Deus, meu Pai, ajudando em tua casa, ó Deus. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos desde já, Pai, e entregamos, Pai, em tuas mãos, Jesus. Amém. Amém? As irmãs, eu esqueci aqui, eu peço perdão. A igreja também Melquisedeque. Amém? E a Elisângela, não posso esquecer da Elisângela. Seja bem-vinda, viu, Elisângela? Irmãos, vamos recolher as ofertas?
começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, libera o fogo, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel.
haverá. Glória a Deus. Agradecer a oportunidade. Amém, irmãos? Eu quero chamar aqui a Eliette, nossa preleitora dessa noite, para sentar aqui com a gente. E também, antes da pregação, eu quero chamar a filha da irmã Ana Paula. Como que é seu nome? Lídia. Gente, ela louva o Senhor, que gracinha. Amém? Pode subir, amor. Paz do Senhor. Como meus irmãos, pode ser amém? Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos, pois de que valem ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero é me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Que o nosso louvor não seja momento, apenas lágrimas vazias, não, 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 sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Será que você tem boca para adorar? Vale ter as poesias mais lindas, as harmonias, verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero é me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena me buscar as canções mais lindas
ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. E buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em mim. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, sem oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. A grandiosidade do nome de Jesus. Coisa linda, glória a Deus. Que coisa linda. A palavra do Senhor diz que os filhos, nossos filhos são herança do Senhor, são o nosso maior bem, o nosso maior bem. Não adianta a gente, Deus não deu pra gente casa, carro, luxo. Deus deu como herança para nós os nossos filhos. Glória a Deus. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos ensinar os caminhos do Senhor para os nossos filhos. O mundo hoje pode estar moderno, mas Jesus é o mesmo. A palavra do Senhor é a mesma. Não muda. Os ensinamentos do Senhor são os mesmos. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem me incomodado muito para trazer um versículo para a igreja. Porque antes de Deus cortar, porque diz que a espada, a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, e primeiro ela cortou em mim. Deus me falou muito, muito, tremendamente. Fala para a minha igreja. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17b, diz assim: arrepende-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós devemos nos arrepender. Hoje é dia de nós nos arrependermos. Eu não sei o que o Senhor, o que o Espírito Santo está falando no seu coração neste momento, mas Deus falava no meu coração: fala para a minha igreja que é momento de se arrepender. Fala para a minha igreja que é momento de voltar para mim. Fala para a minha igreja que está chegando a hora. Fala para a minha igreja que eu venho como ladrão. Ninguém vai saber a hora nem o dia, mas Jesus está voltando e não vai tardar. Jesus está voltando. E como
está a sua candeia hoje? Como está seu azeite? O seu azeite, a sua candeia está cheia de azeite, como as virgens? Será que você vai hoje, nessa noite, tem que sair para pedir emprestado para o irmão o azeite? Ou será que a sua lâmpada está cheia de azeite? O noivo está voltando. O noivo está voltando. Jesus manda fala para a minha igreja que eu estou voltando. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Como está a sua lâmpada nesta noite? Como está seu azeite nessa noite? Que virgem que você é? Vocês são as virgens sábias, ou as nécias, as loucas. Jesus vai voltar e Ele não vai falar o momento. Será que vai ter tempo de você comprar o seu azeite? Ontem foi falada uma palavra aqui com a irmã Sandra. Ela falou muito sobre o medo. Eu converti dentro daquela igreja, que hoje é ICPI. E lá se falava muito, ela sempre falou muito sobre medo com a gente. E ontem ela contou um pedaço do testemunho dela aqui, que ela tinha muito medo, que ela é uma pessoa muito medrosa. Ela sempre falou isso. E eu cresci na fé, sempre escutando ela falar isso. E aquela palavra marcou dentro do meu coração. De que você tem medo? De que você tem medo? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, nós temos um dom que Jesus nos deu. Cada um tem um dom. Qual que é o seu dom? O seu dom é de louvar, como a Ana Paula com a filha dela? É de pregar? É de interceder? É de fazer uma visita? O seu dom, qual é? Cada um de nós temos um dom. E Deus quer que nós despertamos o dom. E ela falava do medo. Ela falava do medo. Tira o medo, tira o medo. Deus, tira o meu medo. Eu confesso que eu tenho muito medo. Muito medo de subir aqui. Eu tenho muito medo e muito temor de subir aqui em cima desse púlpito. Muitas das vezes eu não acho digno de subir aqui. Desde quando eu me converti, o pastor sempre falou que aqui era um lugar sagrado, que aqui em cima é um lugar sagrado. E eu sempre tive medo de subir aqui em cima. Eu nunca subi aqui em cima sem antes, no primeiro degrau, eu falar: Senhor, me perdoa se eu fiz alguma coisa errada, mas eu vou subir no altar do Senhor agora. Qual que é o seu medo? Deus pede para nós tirar o nosso medo hoje. Até quando a gente vai ter medo de fazer a obra de Deus? Jesus está voltando porque Ele falou para a gente arrepender, pois está chegando o reino dEle. Tira o medo do seu coração. Eu falei: Senhor, então tira o medo do meu coração, Senhor. Se o Senhor quer que eu faça a Tua obra, tira o medo do meu coração. Eu tenho muito medo, muito temor a Deus. E hoje eu peço para Deus: Senhor, tira o meu medo. Tira o medo da Tua igreja, Senhor. O Senhor Jesus está voltando. E Ele precisa de nós. Como foi dito, é grande a seara do Senhor, e os ceifeiros que somos nós estamos minguando cada vez mais. Quando eu me converti, eu escutava muito falar sobre apostasia, e eu falava: Senhor, eu acho que vai demorar muito para chegar a apostasia, mas já chegou. A palavra diz que com o passar dos anos o amor de muitos esfriariam, e chegou. Não passou 100 anos, 50 anos, passou 10 anos, 20 anos, e chegou a apostasia do Senhor. E você hoje está vivendo a apostasia do Senhor. O seu amor esfriou. Mas Jesus pede para falar para a igreja que Ele é o mesmo, e Ele depende dos seus ceifeiros. Ele precisa dos seus ceifeiros. Vamos tirar o nosso medo. Aquela palavra ontem me marcou muito. Tira o seu medo. Faça a obra do Senhor.
livro de Jeremias. Jeremias tinha muito medo, mas Deus falava assim: vai, porque eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E assim se fez. E foi um grande profeta. Amém, irmãos? Tira o medo do seu coração. E pensa, Jesus está voltando. Deus hoje manda a gente nos arrepender. É tempo de se arrepender. Não importa o que você fez ontem, antes de ontem, ou hoje, ou um ano atrás. Deus fala hoje para você: se arrepende, que hoje é o seu dia da sua vitória. Amém, irmãos? Eu quero passar agora a palavra para a irmã Eliette. Quero chamar aqui a Amanda. A Amanda corre da oração, mas eu vou pedir para a Amanda orar para a Eliette. Porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais para nós nesta noite. Amém? Abre seu coração. Abre seu coração. Leve sua mente lá no céu. E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Amém? Amém. As crianças pode estar lá indo na salinha com a Carol. Amém? Amém, igreja? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, queremos te glorificar. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dada a Ti, porque tudo é por Ti, é para Ti. Senhor, eu coloco agora a Tua filha nas Tuas mãos. Pai, em nome do Teu Filho amado, Deus, usa ela como instrumento segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Dê a ela intrepidez e ousadia, Senhor, em nome de Jesus, para que ela possa entregar, Deus, aquilo que Teu Espírito Santo ministrou no coração da Tua filha, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja simplesmente porta-voz do Teu Espírito nessa noite, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, glorifique ao Senhor. É um privilégio muito grande estarmos aqui na presença de Deus. Você sabia que você é privilegiada? Irmã, irmão, você é privilegiado por estar aqui hoje. Nós somos privilegiados. E louvamos ao Senhor por este dia. Amém? Nós estamos hoje no último dia do nosso congresso de mulheres. Amém? Eu convido você a se colocar de pé e nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? O Senhor, Ele está aqui. O Senhor já falou conosco através dos louvores, através das mensagens, e Ele vai continuar falando conosco, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se você veio aqui hoje para ver quem vai pregar, você vai sair vazia, você vai sair vazio. Mas se você veio para ouvir a voz de Deus, você vai sair daqui transbordando no poder do Senhor, porque Ele está conosco. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Josué capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 21. Mas não iremos ler todos os versículos. Os irmãos irão acompanhar. Josué 2, capítulo 2, versículo 1. Amém? Todos encontraram a palavra do Senhor? Então vamos ler. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó.
Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então, deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Agora o versículo 9, a partir do versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora o versículo 17 e o 18. E disseram-lhes aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não reconheceres em casa contigo a teu pai, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele puser mão. Senhor Deus, mais uma vez clamamos a Ti, rogamos a Tua presença, Pai, neste lugar. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, a Tua soberania. Nós reconhecemos, Deus, que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus Jeová, que Tu és o Criador dos céus, da terra. Pai, nós rogamos a Ti mais uma vez a Tua presença neste lugar, Senhor. Deus, que eu venha diminuir, Pai, que o Senhor venha nos esvaziar, Pai, de nós mesmos, Senhor. Necessitamos ouvir, Senhor, a Tua voz mais uma vez, Pai. Fala conosco, fala com a Tua igreja através da Tua palavra, Senhor. Necessitamos, Deus, do Teu alimento, Senhor. Necessitamos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar-se. É com muita honra e satisfação que nós estamos aqui reunidas e reunidos hoje para celebrarmos o Congresso de Mulheres, cujo tema é Mulheres Destemidas, Instrumento de Salvação e Libertação. E eu convido você a refletir sobre esse tema. Repita comigo: mulheres destemidas. Com vigor, igreja. Mulheres destemidas, instrumento de salvação e libertação. Eu quero ouvir a igreja falar com vigor esse tema. Há um mistério nesse tema. Amém? Mais uma vez. O Senhor está falando conosco. Amém? Nós estamos vivendo num tempo onde as mulheres, algumas mulheres, têm se prostrado. O Senhor nos chamou para sermos destemidas.
Nós fomos convocadas para sermos instrumento de salvação e libertação. Eu e você. E será que nós estamos desempenhando o nosso papel de mulheres como instrumento de salvação e libertação? Será que você na sua casa tem sido um exemplo de destemor e bravura? Será que você na sua casa, no meio da sua família, você tem desempenhado esse papel de ser uma mulher destemida? Essa é uma pergunta que o Senhor está fazendo conosco. A Bíblia nos relata sobre diversas mulheres que foram chamadas para fazer a diferença. E dentre essas mulheres nós podemos destacar a Ana. Nós podemos destacar Débora, que foi uma juíza. E ela foi convocada para ser destemida e instrumento de salvação e libertação. Nós podemos também olhar para a história de Esté. Esté foi uma mulher virtuosa. Ela foi uma mulher sábia. E o Senhor a convocou para ser instrumento de salvação e libertação do seu povo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão. E eu convido você, se até agora os pensamentos têm fluído na sua mente de modo que tem, os problemas que têm te incomodado, peça ao Senhor: Senhor, esvazia-me de mim mesmo. Esvazia-me, Senhor, dos problemas, das preocupações, porque eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero ouvir a Tua voz falar comigo. A Bíblia relata, irmãos, sobre a história de Esté. E ontem quem esteve aqui teve o privilégio de ouvir uma mensagem de poder sobre a vida de Esté. Esté foi usada como instrumento de salvação e libertação do seu povo. Mas hoje nós vamos refletir sobre a história de outras mulheres. Nós lemos aqui no texto, no livro de Josué, sobre Raabe. Hoje nós vamos falar sobre mulheres destemidas e mulheres que tinham uma história de vida totalmente desfavorável para ser instrumento de salvação. E dentre essas mulheres nós podemos destacar Raabe. A Bíblia relata que Raabe era uma mulher que morava em Jericó, sobre os muros de Jericó. E Deus, a palavra do Senhor fala que Deus não escolhe aquelas pessoas que se acham capacitadas, mas Ele capacita pessoas. Aleluia. Deus, ao longo da história da Bíblia, nós podemos perceber que Deus, não pegou nenhuma mulher e nenhum homem carregado de soberba, mas Ele escolhia aquele que não sabia falar, que admitia que não sabia falar. E nós podemos ver isso na história de Moisés. Moisés foi escolhido para uma obra grande, e ele falou para o Senhor: Senhor, eu não sei falar. E se nós recordarmos, nós vamos perceber que Moisés, ele era um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus, mas ele admitiu que ele não sabia falar. O Senhor capacitou Moisés, e a obra do Senhor foi realizada. Raabe era uma prostituta. Qual era a situação dela? Ela era uma mulher cananeia que vivia em Jericó e era uma meretriz, como diz a palavra, traduzindo, uma prostituta. Nós sabemos que hoje meretrizes não têm valor diante da sociedade, mas naquele tempo uma meretriz, ela não tinha crédito nenhum. Ela não tinha probabilidade alguma de ser instrumento algum, muito menos de libertação, muito menos um exemplo de coragem, de fé, de bravura. Mas o Senhor tem planos, e os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Eu quero trazer, antes de falarmos sobre Raabe, eu quero trazer aqui mais uma mulher, Jael. O livro de Juízes fala sobre Jael, e nós não costumamos ouvir falar muito sobre essa mulher, mas essa mulher, ela teve uma importância muito grande. E qual era a situação dela? Jael era uma mulher comum,
como nós. Ela era dona de casa, ela construía tendas. E no meio daquela guerra, o comandante foi enviado para destruir o povo de Deus. E Jael foi uma mulher que usou de sabedoria, ela usou de astúcia. E ela viu uma oportunidade de batalhar, de guerrear para Deus. E qual foi o feito de Jael? Jael, ela era uma mulher hospitaleira, e aquele comandante estava cansado, exausto, e a casa de Jael era num local estratégico, e aquele comandante precisava de abrigo para descansar. Jael ofereceu abrigo, ele não sabia quem era Jael. Olha só a sabedoria de falar pouco e ouvir mais. O Senhor requer isso de nós. Jael deu abrigo para aquele homem, e ela viu uma oportunidade, e ela não pensou duas vezes. Ela o tratou bem, mas ela sabia que era um inimigo. Então ela usou de estratégia e matou aquele homem. E ela foi usada como um instrumento de salvação e de libertação. Nós podemos também olhar o texto de João 4, que fala sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, improvável. Como o samaritano poderia dialogar com o judeu? Muito menos com o rei dos judeus, como com Jesus. E aquela mulher, ela foi privilegiada. A situação dela não era das melhores, ela tinha uma vida complicada. E das complicações da vida dela, muitas coisas estavam em segredo, só ela sabia. Mas Jesus, Ele conhece os nossos corações. E quando Jesus pediu água para aquela mulher, e ela questionou, e ela começou a dialogar com o Senhor, ela teve o privilégio de conhecer a Cristo. E conhecendo, ela teve sede, não da água da fonte, mas da fonte de água viva, do pão vivo. E a Bíblia diz que aquela mulher, por sua fé, ela se tornou propagadora do Evangelho, porque ela bebeu da água da vida. E voltando para essas três mulheres, o que é que essas três mulheres têm em comum? Qual é o ponto de conexão entre essas três mulheres? Você consegue imaginar? Três mulheres, três pessoas, três mulheres improváveis. Mas elas tinham algo que agradou o coração do Senhor. Elas tinham disponibilidade para ouvir a orientação divina. E aí é onde a importância de ouvir ao Senhor. No livro de Hebreus, no capítulo 3, do versículo 7 ao 8, o Senhor nos recomenda sobre ouvir a voz do Senhor. E quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então não basta apenas ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos abrir os nossos corações para que o Senhor Ele trabalhe nos nossos corações. Então nós temos que ter disponibilidade para ouvir o Senhor. Outro ponto que conecta essas três mulheres, elas se posicionaram em fé e obediência à voz divina. Então, se nós apenas ouvirmos a voz divina e não nos posicionarmos, o nosso esforço é vão. Então não adianta você ser simpatizante da palavra de Deus, não adianta eu simpatizar com a palavra de Deus, entender que a Bíblia é a palavra de Deus, entender que neste livro a verdade, a vida, mas olhar e falar, olha, isso aqui é para mim, mas isso aqui não, é exigência demais, não dá para seguir tudo. O livro de Tiago, no capítulo 1, 22, diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E nos dias de hoje existem pessoas que, para justificar os seus pecados de estimação, você tem se enganado com falsos discursos. Você tem buscado discursos, palavras, pessoas que possam te escutar sem falar a verdade, sem confrontar,
sem confrontar as suas ideias que são deturpadas, ideias que não estão no coração de Deus. E o Senhor hoje está chamando você, está chamando a mim, aleluia, para um posicionamento, para viver em fé e obediência. Outro ponto de conexão é que essas mulheres, elas foram corajosas para ajudar outras vidas. Será que você tem se posicionado para ajudar outras vidas? E você sabe o que significa se posicionar para ajudar outras vidas? É pagar preço, é orar, é saber ouvir, é ouvir, aconselhar sem julgar, é aconselhar tentando calçar os sapatos, caminhar pelos mesmos caminhos que aquela pessoa está caminhando. E isso é difícil, mas Jesus fazia isso. Jesus, ao ouvir o pedido, o clamor, ele ouvia e ele não julgava. Se nós olharmos o ministério de Cristo, vamos ver que Jesus se deparou com situações difíceis, como por exemplo a mulher adúltera. A Bíblia fala que uma multidão foi apedrejar aquela mulher, porque estava escrito na lei que ela tinha que morrer. Mas Jesus usou de compaixão e misericórdia. Nós queremos a compaixão e a misericórdia de Deus, mas nós não queremos exercer compaixão com o outro. Nós não queremos ter misericórdia do outro. E será que, agindo dessa forma, nós estamos nos posicionando como mulheres destemidas, sendo um instrumento de salvação? Então, irmãs, hoje o Senhor está nos chamando para viver em obediência. Os 3 pontos que conectam essas mulheres é a disponibilidade, é o posicionamento e a coragem. O Senhor, Ele nos deu o espírito não nos deu o espírito de temor. 2 Timóteo 2, do 7 ao 8. Deus não nos deu o espírito de covardia. O Senhor nos deu o espírito de coragem. Porque nós sentimos medo? O medo vem porque nós somos de carne, somos seres humanos. Aqui corre sangue nas nossas veias e nós sentimos o medo. Mas o que vamos fazer diante do medo? Parar? Não. Temos que nos posicionar, porque quem começou a boa obra na minha vida, na sua vida, é fiel para terminar. Aqui tem pessoas que o seu ministério parece que acabou. Você não consegue olhar, você não consegue projetar os seus pensamentos nos planos de Deus para a sua vida. Aqui tem pessoas que o seu ministério afundou porque você desobedeceu a ordem do Senhor. Mas hoje Deus está chamando você para um concerto. É noite de concerto. É noite de se posicionar. Mulheres, homens. Aqui tem homens que precisam se consertar diante do altar do Senhor. O Senhor está falando. Não são as minhas palavras. Aleluia. Conserto. Conserte a sua vida. Na sepultura não há esperança, mas há esperança para a árvore cortada, há esperança para o ferido, há esperança para aquele que ouve a voz do Senhor, há esperança para aquele que entende que Jesus é a fonte de água viva. Aleluia. E o Senhor, a fonte de água viva, está jorrando aqui neste lugar, aleluia, para restaurar, aleluia. A fonte de água viva está jorrando para restaurar. E aí você pensa, mas como eu vou me consertar? Por onde eu começo? Aleluia. Você vai começar entendendo o mistério que há em obedecer ao Senhor. Você vai começar por entender, aleluia, que Jesus, que o Senhor, Ele não escolheu pessoas soberbas.
humildade. Aleluia. Na sepultura, ninguém louva. Na sepultura, a sepultura é fria e gélida. Mas enquanto você está vivo, viva a esperança. Você já se perguntou o que é ser uma pessoa destemida? Eu não estou me referindo ao destemor que o feminismo prega. O feminismo diz que a mulher tem que viver de forma liberal. O feminismo diz que o meu corpo são minhas regras. A Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o teu corpo é templo do Eterno. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Então não são as suas regras. São as regras que estão aqui na palavra de Deus. Existem pessoas que para vir ao culto entendem que não pode vir de forma leviana. Existem pessoas que para ir à igreja precisa cobrir o corpo e entendem que aqui é um lugar santo, é um lugar de santidade. Então eu não posso me vestir de uma maneira sensual, porque eu não vim sensualizar, eu vim adorar o Eterno. Porém, nas suas casas vestem-se de outra forma. Será que o Eterno, ele está apenas aqui? Será que o Deus Jeová, ele só está no templo? Se a Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e a palavra do Senhor fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, eu não sei se você entende o que significa onisciência, onipresença e onipotência. Significa que Deus ele está em todos os lugares. Significa que Deus ele conhece o mais íntimo do seu coração. Significa que os meus pensamentos e os seus não podem se ocultar do Eterno em momento algum. Então quem eu sou aqui, eu tenho que ser também lá. Aqui eu tenho que ser templo do Espírito, lá também. E o Senhor hoje chama para o conserto. Por que o conserto? Não existe outro caminho. Se a minha vida não está em conformidade com a palavra do Senhor, não existe outro caminho. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Não se iluda. Não se iluda pensando que, eu vou fazer só um pouquinho, só isso aqui. Eu vou cumprir só esse mandamento. Não se iluda. Sem santificação, sem arrependimento, eu não falo arrependimento da boca para fora, arrependimento de alma, ninguém verá a Deus. Será que nós estamos sendo de fato instrumento de salvação e libertação? Porque eu não sei se você sabe, mas o Senhor ele não nos chamou apenas para ocuparmos os bancos. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. E aqui nós vamos para o livro de Josué 2, e nós vemos que Deus, ele usa quem está disponível. Mas não é só disponível. Se nós refletirmos aqui na história de Raabe, ela sendo uma meretriz improvável, ela ouviu os feitos de Deus. A Bíblia diz aqui, no versículo 9, que ela falou para aqueles espiões que ela tinha ouvido os feitos de Deus. Ouvindo os feitos de Deus, o coração dela encheu-se de temor. Quando ela soube que estava ali aqueles espiões, ela disse: eu vou guardar esses homens. Esses homens são homens de Deus. Eu não posso permitir que alguém faça um mal para ele. Agora observa só, uma meretriz, ela poderia simplesmente entregar aqueles homens em troca de dinheiro ou em troca de bens, mas o coração dela se encheu de temor. E a palavra do Senhor disse que a misericórdia de Deus recaiu sobre a vida de Raabe. E Raabe, quando ela ouviu que o rei queria, a morte daqueles homens, ela escondeu eles na sua casa e deu informação errada para aqueles homens que queriam tirar a vida dos homens de Deus, dos espiões. E a Bíblia diz que quando Raabe
teve aquela atitude. Ela teve uma conversa com aqueles homens. E como o coração dela se encheu de temor, ela falou para aqueles homens que ela tinha ouvido falar das maravilhas que aconteceram no deserto. O Senhor abriu o mar vermelho. Agora eu falo para você, uma meretriz, uma mulher que improvavelmente nem dá ouvidos à palavra do Senhor seria possível, porque ela estaria ocupada com outras coisas. Agora você está todos os dias na casa do Senhor, recebendo instrução direto dos céus, e você é incapaz de admitir que você não está andando em conformidade com o Senhor, e você é incapaz de admitir que você necessita se despir do seu eu. Raabe se despiu do eu dela. Ela entendeu que ali o Senhor tinha chegado. Sendo improvável, ela abraçou a salvação. Porque a Bíblia diz que Raabe fez um pacto com aqueles homens. Ela pediu, primeiro, ela teve fé e coragem. Segundo, quando ela viu aqueles homens, ela não queria saber o número, em números, quantos soldados iriam invadir Jericó. Ela não perguntou isso. Mas ela simplesmente falou: olha, jura, faz um pacto comigo. Se o Senhor, se vocês pouparem a minha vida, a vida dos meus pais. Ela pediu, ela clamou isso. Isso está escrito aqui no versículo 17, 18. E os homens de Deus firmaram um pacto com Raabe. E me chama muito a atenção esse pacto. Olha só o que eles falaram. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizesses descer, e se não recolheres em casa contigo os teus, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família, e a família de teu pai, aquele pacto não teria valor. Eu não sei se você sabe o que significa o fio de escarlata. Quem sabe o significado do fio de escarlata? Quem sabe o significado do fio de escarlata? A Bíblia fala que quando o Senhor mandou castigo ali no Egito, o Senhor ordenou que as casas fossem marcadas com o sangue do Cordeiro. Então o fio significava que Raabe, ela tinha subido de nível na presença de Deus. Eu quero falar para você que não importa o seu passado. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não vive segundo as obras da carne. Não importa qual foi o seu passado, não importa o que você fez, importa que se você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, o sangue de Jesus, ele vai te remir de todos os pecados. É o sangue de Jesus que nos lava, que nos limpa. Então hoje o Senhor, ele está te chamando para renovar a aliança com Ele. Porque aqui tem pessoas que você só escuta, você conhece Deus de ouvir falar, mas experiência com Deus você não tem. Sabe por quê? Porque para ter experiência com Deus, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que conversar com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. E sem intimidade com Deus, nós não avançamos, nós não vencemos. Então, nós necessitamos desenvolver uma vida de oração. Viver em oração. E ontem nós entendemos o que era ser uma mulher destemida, mas hoje eu quero falar, e eu já vou terminar, o que é não ser uma mulher destemida. O que é não ser uma mulher destemida é não ser uma mulher medrosa. Você fala que você é destemida, que você foi escolhida, mas você tem medo de até mesmo expressar a sua fé no seu trabalho, na sua casa. Você tem medo de mostrar que você serve a um Deus que tudo pode. E o Senhor hoje está te chamando para um concerto. Você diz que é uma mulher destemida,
mas você não sabe controlar a sua boca. Na primeira oportunidade que você tem, você fala. Você fala mal do seu irmão, você fala mal do pastor, você fala mal dos obreiros, você fala mal de todo mundo. Você fala mal dos levitas, você fala mal dos seus dirigentes. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que nós devemos refrear nossa língua, porque todas as animalias do campo, todas, elas foram adestradas. Quem aqui tem medo de cobra? Eu tenho. Eu acredito que todos têm, porque serpentes, elas são traiçoeiras e venenosas. E a Bíblia diz que elas são adestradas. A língua não. Então, se nós queremos ser mulheres destemidas, temos que refrear nossa língua. Nós temos que seguir o exemplo das mulheres que dedicavam a sua vida em oração, como Ana, como Esther. E será que você tem feito esse trabalho na sua casa? O Senhor pergunta para você: como está o seu altar? O seu altar em casa. Você ora? Será que esse destemor que você prega, ele é visível para os seus? Ou é só na sua mente, na sua religiosidade? O Senhor não te chamou para ser um religioso. A Bíblia fala que os religiosos perseguiam os servos de Deus. Mas o Senhor nos chamou, irmãos e irmãs, aleluia, para sermos adoradores. Nós podemos ver que a mulher samaritana, quando ela falava com o Senhor, ela entendeu o que era ser adorador. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Viver para Cristo, viver para Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ter uma vida de oração. E muitas de nós estamos entrando no comodismo, estamos nos acostumando, estamos nos conformando com uma vida de mesquinharia espiritual. Você não vai ter intimidade com o Todo-Poderoso. Você não vai ter intimidade com o Criador do universo, com Deus Jeová, se você não dobrar os seus joelhos e pedir ao Senhor para se despir. Senhor, tira tudo de mim. Aleluia. E não adianta você falar assim: está muito difícil. Não adianta você querer renegar o seu chamado. Não adianta você falar assim: eu não consigo. Porque a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? É Deus. Então, mulheres, homens, levante-se. Hoje o Senhor nos chama para o conserto. O Senhor está te confrontando, porque Ele não quer ver você estimando o pecado. O Senhor não quer ver você guardando coisas que te afastam do Senhor. Retome o seu lugar de servo, retome o seu lugar de serva. Seja como Raabe. Ela era improvável aos olhos dos homens, mas a Bíblia fala no livro de Hebreus que Raabe, ela foi uma heroína. Você consegue imaginar se Deus, Ele pegou uma mulher improvável e fez dela uma heroína da fé? Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 31, se não me engano, ou é 13. O Senhor fez de Raabe uma heroína, aleluia, mas não foi a força. 11:31, pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. Pela fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se você só ouvir a palavra de Deus, e se você não se vestir da palavra de Deus, se você não aplicar a palavra de Deus na sua vida, nada vai mudar. Nada. Então vamos ouvir e nos vestirmos. E como o pastor Daniel fala, vamos nos despir, nos vestir e revestirmos da palavra do Senhor. Nos revestimos do poder dos céus. Porque é assim que o Senhor, Ele vai nos levantar.
Mulheres, homens, levante-se. Levante-se. Hoje o Senhor está chamando você para um concerto. E eu convido toda a igreja a se colocar de pé. Eu não vou demorar, porque esta tarde, aleluia, o Senhor ele está aqui. Eu quero chamar você que o seu ministério, aos seus olhos, ele já nem existe. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero chamar você que estava quase desistindo do seu chamado, porque você achou que estava pesado demais. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Isso aqui não é uma encenação, não. Deus, ele está aqui. E se você crê, hoje você vai sair daqui cheia e cheio do poder de Deus. Eu quero convidar você que está nos assistindo, a se posicionar e ouvir o que o Senhor tem para falar contigo. Eu quero convidar você que tem sido afrontado no seu ministério, simplesmente porque você se posicionou e tem sido atacado. Vem aqui, nós vamos orar. Aleluia. Vamos adorar a Deus mais uma vez e nós já vamos terminar. Aleluia. Eu quero falar para você que pensa que a morte é a solução. Na sepultura ninguém louva. A sepultura é fria e gélida. Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele é o nosso Salvador e ele está aqui. Aleluia. Feche os seus olhos. Põe a sua mão no seu coração. Aleluia. Os olhos fechados. Tão certo Aleluia. como eu Ele te está aqui, falo, igreja. e podes me ouvir. Aleluia. Ouça o que o Senhor fala para você nessa noite. Deus A improbabilidade está não te define. aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Aleluia. Ele está aqui. Deus Derrame o seu coração. está aqui. Aleluia. Feche os seus olhos. Derrame o seu coração. Certo Derrame como o seu ar coração. que eu Aleluia. Ele está aqui, igreja. Aleluia. Ele está levantando o certo caído. como a Ele está manhã que restaurando a se sua vida. Aleluia. levanta. Tão certo como eu te Aleluia. falo, e podes me ouvir. Ele está te restaurando. Aleluia. Deus Vem cá, irmão Thales. está Vem cá, irmão Thales. aqui. Aleluia. Deus está aqui, Tão igreja. certo como Irmão, vem cá, não sei o teu nome, mas vem cá. O Senhor vai te revestir de poder. Aleluia. É um congresso de mulheres, mas o Senhor hoje está levantando um exército de homens destemidos. Aleluia. Homens que são instrumentos de salvação. Aleluia. Deus está aqui. Ele está aqui, igreja. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus Pastor Daniel. está Pastor Daniel. aqui. Tão Aleluia. certo como o ar Deus que está eu Deus está aqui. respiro. Aleluia. Ele é Deus da minha Certo vida. como a manhã que se levanta. Tão certo como
declare. Toda a igreja fecha os olhos. Toda a igreja fecha os seus olhos e levante a sua mão. Aleluia. O Senhor está aqui, igreja. Sinta a presença do Eterno. Sinta a presença de Deus. Aleluia. Não é o fim. Aleluia. Ele escolhe os improváveis. O Senhor está levantando um exército de destemidos e destemidas. Aleluia. Tão certo como eu te falo. Aleluia. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Aleluia. Deus, aleluia, está aqui, Jesus. Tão Aleluia, Jesus. Tão certo como Tão certo como eu te falo. Aleluia, Jesus. Ele está aqui. Ele está quebrando cadeias. Ele está desfazendo as obras de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos agradecemos, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por tua presença neste lugar, Pai. Obrigada, Senhor, por este congresso. Obrigada, Senhor, pelas vidas que o Senhor transformou, pela obra que o Senhor está transformando, pelo coração que o Senhor está transformando. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, aleluia. Deus, que cada vida, Pai, que foi tocada pela tua palavra, tocada pela tua presença, Deus, que seja transformada, renovada, restaurada para a honra e para a glória do teu nome, que é santo, 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 santo. Aleluia. Louvado seja Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Levante as suas mãos assim bem alto e diga isso. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. Mais uma vez diga isso. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo. Santo pra sempre.
Aleluias. Não dá vontade nem terminar, né, irmãos? O mundo não sabe que é sentir esse prazer que nós sentimos quando nós sentimos a presença do Espírito Santo. Não tem prazer melhor neste mundo. Aleluias. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Eu também quero agradecer a minha oportunidade. Amém? Em nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor por cada igreja, cada irmão que compareceu aqui essa noite. Amém? Irmãos, lembra, vamos perder nosso medo. Vamos jogar nosso medo por terra nessa noite. Vamos desenterrar os nossos dons. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Quero passar para a irmã Selma. E logo após, o pastor Daniel, dar a bênção apostólica e orar para a gente. Amém, irmãs? Todo final de culto é muito triste, né? Final de congresso é triste porque a gente vai se separar de novo e a gente já fica contando os dias para chegar o ano que vem, a gente está aqui novamente para a gente se encontrar de novo. Talvez nem dê tempo para que isso aconteça, porque nós sabemos que os dias estão curtos. Então eu peço, irmãos, que vocês se fortaleçam cada vez mais, que vocês busquem mais a Deus, que vocês orem, que vocês jejuem. Falem de Deus para todas as pessoas que vocês conhecem, as pessoas que vocês amam, as pessoas que vocês vê. Não precisa ser apenas aquelas pessoas que a gente tem amor por elas. Nós precisamos propagar a palavra de Deus, porque os tempos são muito curtos. Eu agradeço muito a presença de cada uma de vocês aqui, viu, irmãs? Que Deus abençoe muito e o ano que vem a gente vai estar junto de novo, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o pastor Daniel para estar fazendo a oração final e dando a bênção apostólica, para depois nós irmos jantar. Irmãos, amém? Louvado seja Deus, né? Vamos colocar de pé para a gente estar orando e agradecer a Deus por esses dias. Tenho certeza que se o Senhor permitiu que você estivesse aqui, é porque Ele sabe o que você precisa. Só o Senhor sabe, amém? Assim como nós ouvimos aqui, mulheres que tiveram o privilégio que Deus usou para fazer grandes coisas. E assim como homens que foram usados dentro da Bíblia, eu tenho certeza que você vai ser usado, amém? Porque Raabe fez um grande trabalho que Deus permitiu que ela fizesse. Porque quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós vimos como que o Senhor trabalhou na vida dessa mulher. Foi um momento tremendo e um momento maravilhoso. O combinado deles foi que ela deixasse aquela fita vermelha para que aqueles homens pudessem descer por ali. Não sei se você sabe, ela morava em cima do morro. Todas as casas foram destruídas, menos a casa dela. Ela foi preservada pelo Senhor. Então, louvado seja Deus por isso. Que nós venhamos todos os dias ser pessoas que Deus possa usar, que através da nossa vida, outras vidas possam ser preservadas. Amém? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Te louvo e te agradeço, Senhor, durante esses 2 dias de congresso, Senhor. Que o Senhor continue cuidando, abençoando, capacitando e livrando de todo o mal, Papai querido. Espírito Santo de Deus, venha nos usar para que cada dia, Senhor, nós venhamos vivenciar aquilo que é a Tua presença, aquilo que é a Tua palavra, Pai. Senhor, nos leva em paz, assim como em paz nos trouxe aqui nessa noite, Pai. Continua mesmo, Senhor, cuidando de cada um de nós, nos abençoando e nos livrando de todo o mal, Pai. E faça, Senhor Deus, aquilo que somente que é a Tua obra, que é a Tua vontade. É isso que te pedimos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém? Estende as suas mãos. Que
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs também. Ô, irmão, tem janta ali, a janta é de graça, não precisa pagar.